Bueno, vamos a continuar con la conversa con Isaki Lacuesta y Susana de Sousa Díaz. Imos facer esta conversa en castelán para intentar, bueno, entre castellano y portugués. Así que intentaremos, creo que nos vamos a entender bien y si no, pues Santi podrás ayudarnos con el portugués si nos atascamos. Y vos puedes hacer las preguntas como mejor consideráis. Así podemos avanzar. Bueno, tenemos a dos directores, realizadores que con una trayectoria larga, consolidada, con un bagaje también artístico previo, diverso, rico, que han abordado también desde el arte e incluso desde la curaduría también, ¿no? De exposiciones, en el caso de Isaki. Cuyas piezas en la exposición se presentan casi desde ambos extremos o desde los dos extremos que de alguna forma han venido a consolidar un poco el proyecto de la exposición que tenemos, que es que a veces se retorna, Oliver estaba hablando también antes de volver a los materiales, incluso casi hasta el punto de aborrecerlos en algún punto, o bien en el caso de Susana, que la pieza que presenta es a partir de los materiales que formarán o conformarán una futura película. O sea que todavía esa película no existe y sin embargo ya se está trabajando sobre ellos, ¿no? Y para entrar directamente con vosotros sobre cómo habéis abordado estos procesos y porque de alguna forma, aunque terminemos confluyendo en un mismo punto, lugar, que es esta exposición, pero desde tránsitos muy distintos, iba a empezar lanzando esta primera pregunta: ¿cómo es volver a los materiales o cómo es, en un caso que ya hablábamos el otro día, ¿no? Que también había una relación con ese material emocionalmente fuerte, casi problemática, que estabas dándole vueltas, ¿no? Al material para elaborar la película y que volver a este material desde otro lugar, que era el de un espacio, pues también ha abierto otro diálogo, otras posibilidades con ese material, ¿no? Voy a empezar con Isaki. ¿Cómo ha sido reencontrarse con un material que ya había sido expuesto, ¿no? En alguna ocasión en San Sebastián, en Tabacalera, y que aquí pues ha tenido una formulación algo diferente, pero sobre el que has vuelto, con el que has vuelto a encontrarte, ¿no? Sí, yo me acuerdo cuando hablamos la primera vez, ¿no? Que hablamos de poder hacer alguna instalación con material nuevo o os mostré instalaciones que tenía hechas y me sorprendió cuando preferisteis que fuera material vinculado a una película, en este caso a Un año, una noche. Y luego, pues sobre todo ahora al ver las posiciones cuando he entendido que justamente es lo que estáis buscando, ¿no? Que sean derivas, que se visualicen las distintas formas de trabajar un material. A mí me ha ocurrido bastantes veces de estar filmando una película y ver que hay materiales que no van a caber y pensar que su mejor forma de expresión es otra. Y seguir rodando pensando, bueno, pues esto en la película no va a caber, pero se va a convertir, como en el caso de esta instalación, en otro tipo de pieza. O me ha ocurrido también al revés, de hacer una instalación y pensar que con esos materiales podía convertirlo en una pieza más narrativa o poético-narrativa. Eh, Hicimos, por ejemplo, una instalación, esto quizás sea el caso más estrambótico, era una instalación sobre lo prohibido, en todo lo que se ha prohibido, denunciado y censurado en España desde que hay democracia, desde el 78 hasta ahora. Y era una instalación en la que el espectador entraba, imaginaros un cubo, ¿no? Y el espectador entra y en cada pantalla hay un sensor que reconoce a dónde mira el espectador. Y ahí se proyecta todo lo prohibido en estos 40 años casi, en estos más de 40 años. Y la imagen escapa del espectador, reconoce dónde miras y la imagen todo el rato huye. Entonces tú como espectador vas buscando esa imagen prohibida que escapa, ¿no? Y al cabo de un tiempo le dimos forma de concierto. O sea, es un caso en el que la instalación no se convierte en un corto o una película, sino en un concierto interactivo, en el que de repente la música afectaba a la imagen prohibida en función de cómo tocara. Entonces sí que bueno, todo este tipo de derivas y resignificaciones me parecen muy naturales, ¿no? En el caso de la instalación que está aquí, pues rodábamos en París la evacuación de la sala de Bataclan. Es una película que rodamos sobre los atentados, el atentado en Bataclan en París, eh, y filmamos en una sala de Barcelona, recreamos como si fuera Bataclan, el previo del concierto y el concierto.
Y luego en París, en el mismo barrio donde está Bataclan, filmamos esa evacuación, que fue una especie de acto un poco psicomágico para la gente que participó en la filmación. Y cuando lo filmábamos había tanto material que pensabas, lo veía muy claro, esto en la película no va a caber. Y el tipo de travelings que hacíamos estaba claro que no cabrían, pero que ahí pensé que podía convertirse en esa otra pieza. Mm. Luego volveremos porque te quería preguntar precisamente sobre esa circulación, digamos, de si antes hablamos de la esencialidad del cine en su dispositivo de adquisición, si realmente de alguna forma tocamos esa esencialidad de algo o si eso más bien es algo que llevamos con nosotros mismos y que realmente no sé si puede salir o no de alguna forma, ¿no? O sea, concretamente en algo, ¿no? Y volviendo, Susana, entonces a lo que te comentaba de cómo en este caso, ¿no? Porque habíamos hablado un poco de esa lucha con los materiales, ¿no? Donde a veces también consiguen dejarnos casi paralizados, ¿no? De cómo salgo de aquí, cómo lo afronto y sin embargo eh, tratar de formular esos materiales de otra forma, desde otra perspectiva, otro diálogo ha propiciado, ¿no? Que de alguna forma vuelvas a entrar en el material de la película. Sim. A minha instalação parte de materiais que eu filmei em Angola e, de facto, é um filme que ainda não fiz, portanto, ainda está em processo. E eu, se calhar, explico só um pouco o contexto, muito rapidamente. Ou seja, é um filme sobre uma fazenda colonial em Angola, mas que é uma espécie de espaço suspenso. Portanto, é algo que hoje em dia nós podemos ver os resultados do colonialismo e os prolongamentos do colonialismo e como há um espaço colonial que 50 anos envolvidos da independência, ou 49, não se resolve, ainda não se resolve. E eu comecei a trabalhar sobre este espaço, já fui lá 3 vezes e de facto é um espaço traumático é difícil, é difícil, quer dizer, uma pessoa confronta-se com o que foi o colonialismo português. Os portugueses acham que o colonialismo português é excepcional. Nós fomos os bons colonizadores. É um mito criado pelo fascismo português, mas que continua atuante. Portanto, pelas jovens gerações, há sempre esta ideia que nós fomos os bons colonialistas e depois, claro, há um racismo sistémico na nossa sociedade. Eu comecei a fazer o filme e quando tive a proposta, imediatamente, uma das coisas que eu acho mais fascinantes, mas mais fascinantes, quando a pessoa passa para o espaço de um museu, é ativar o espaço e a trabalhar de uma forma completamente diferente. Ou seja, o som, de repente uma pessoa deixa, lá está, hoje, enfim, deixa de ser o espaço de cinema e passa a ser uma topografia sonora. Portanto, o espectador circula, ativamos um corpo, há toda uma outra forma de pensar o que é uma instalação. E eu resolvi pegar numa imagem, portanto, eu já tenho o princípio do filme, e o princípio do filme é uma imagem, uma fotografia durante 8 minutos com um discurso. E resolvi partir precisamente disso, expandir para uma instalação, mas expandi-la no espaço. Ou seja, criei um ecrã, 2 ecrãs, ou um ecrã de dupla face. O espectador ou vê uma ou vê outra, nunca vê as duas simultaneamente. Portanto, e a ideia é criar uma dialética entre um passado que está permanentemente a ser atualizado e um presente cujo passado não passa. E, portanto, é em loop. E nós ouvimos o depoimento do servo do povo, que é muito interessante, porque normalmente quando nós falamos com alguém, um guerrilheiro, neste caso, ele diz o nome e depois diz nome de guerra. Aqui é diferente. Ele diz o meu nome é servo do povo, nome de nascença e depois diz o nome, Francisco. Portanto, e encontrei, já agora só para explicar um pouco o contexto, encontrei quando estava a fazer a reperagem, portanto foi assim um encontro, ia filmar mulheres, elas não estavam e estava este homem à espera
e foi, quer dizer, foi filmado. Eu não filmo, ou filmo pouco, não é? É como o Oliver disse, mexendo naqueles botões todos e tal. É mais, enfim, não é propriamente a minha vocação, mas estava a filmar e o Anska, que é produtor e marido simultaneamente, gravou o som, portanto foi assim apanhado no local. E de repente ele começa a falar e faz um arco com o próprio discurso. Está montado, mas ele próprio criou um arco. E nós depois voltámos um ano para filmar outra vez, já com um operador de câmara, com uma operadora de som, com uma equipa profissional. E foi outra coisa. Portanto, nós utilizámos os primeiros materiais que gravámos em más condições, mas quer dizer que foi todo o lado genuíno que saiu. E foi isso que nós utilizamos. E é interessante porque há aqui a questão do testemunho. O que é um testemunho? O testemunho não está. A regra geral dá-se o valor ao testemunho, é o valor informativo, é a palavra que quase se descola do corpo e a importância é a informação que dá. No meu trabalho, a importância do testemunho não é tanto a informação que é dada, mas é aquilo que é dito, como é dito e as palavras que são ditas, que são umas e não são outras. Y pronto, mas isto pues pode dar margen. Creo que en tu trabajo, bueno, has abordado algunas veces, desde luego, la fuerza y el valor del testimonio en relación también a los archivos, ¿no? En el caso de los archivos de la policía, ¿no? De la policía en la dictadura portuguesa, claro. Y hablabas alguna vez de ese valor de testimonio del que has trabajado textos también de Enso Traverso a veces, ¿no? Has abordado cosas con Enso Traverso sobre ese valor del testimonio, del testigo también, ¿no? Y en ese sentido sí, quería saber cómo es esa relación, o sea, cómo llegas primero a esa formulación de diálogo de imagen y testimonio. O sea, ¿qué crees que consigue ofrecer, digamos, esa relación de imagen con el testimonio? Porque a questão é, lá está, quando a pessoa pensa no testemunho, um testemunho conta alguma coisa do passado. Eu, quando vou pegar nas histórias do passado, a ideia não é ir do presente para o passado, ver o que aconteceu. Não, é exatamente o contrário. É ir ao passado e ver como ele chega ao presente, como ele é vivido no presente e como é transversal a tudo que se passa atualmente. E com todas as imperfeições, da memória, com todas as imperfeições das histórias, é precisamente com toda a carga temporal, como é que algo chega ao presente, como é vivido através do momento em que é contado, e precisamente como é que entra em interação com tudo o que se está a passar atualmente. É o mesmo em relação à imagem. Por exemplo, eu numa das faces tenho uma imagem, que é uma fotografia de 1912, depois da Conferência de Berlim, não é? Quando as potências europeias dividiram a África e a traçaram geometricamente. Portanto, há as missões geográficas portuguesas que vão traçar as fronteiras. E, neste caso, é uma fotografia de uma das missões que traçou as fronteiras de Angola. Há imagens muito explícitas, extremamente fálicas, patriarcal, é incrível, quer dizer, aquilo é quase um monumento ao que é a masculinidade, enfim, é impressionante. Mas eu escolhi uma fotografia, nós não sabemos, se nós não sabemos o que é aquela fotografia, não sabemos o que é. Bem, ela está explicada no início, não é? Quando a pessoa entra na exposição, tem a explicação. Mas aquilo é uma imagem, e a minha ideia, ao trabalhar o testemunho com esta imagem, e depois já vou à parte de trás, é precisamente que as imagens também não têm tempo. Uma imagem de arquivo não é uma imagem do passado. Ela é também uma imagem do presente. E é aquilo que nós projetamos no presente sobre esta imagem. E a ideia é precisamente, é uma imagem do passado, é vista no presente, e ela, através da atualização, não só pelo que nós, espectadores de hoje em dia, projetamos nela, mas através da voz do cérebro do povo, nós também vamos projetando coisas diferentes. Quer dizer, tanto pode ser
uma imagem do passado, como uma imagem do presente, como uma imagem do que restou daquele local hoje em dia, destroçado pela guerra, como pode ser o próprio local onde o servo do povo viveu a sua guerra, como pode ser o local para onde ele fugiu. Portanto, há diversas interações. E para mim o interesse de uma imagem é sempre esta multiplicidade de tempos. E aquilo que, lá está outra vez, quer dizer, o que é que ela nos diz de hoje? Como é que nós a vemos hoje? E quais são estas cargas todas de tempos que são contraditórios, são heterogéneos, e como é que tudo isto conflui dentro de uma própria imagem. E claro que aqui depois temos o outro lado, não é? E o outro lado é completamente diferente. É precisamente o presente hoje do local, da fazenda, não é? Que não se resolve, mas como é que é imbuído deste passado que precisamente não pasa, é un passado que non pasa. Compartís, perdón, y ya la última, pero compartís el hecho de haberlo abordado en una doble pantalla, en una circularidad de tiempos. En tu caso estabas hablando, ¿no?, de la ordenación de lectura lógica a veces de los tiempos, ¿no? Y habías hecho una inversión precisamente para tratar de poner en valor la fuerza del instante también, ¿no? Y a mí también ahí dejaba, sí, o te lanzo por si te apetece comentar un poco, porque me gusta mucho el hecho de que la centralidad de la propuesta deje fuera un poco como el acontecimiento de lo que es el atentado propio, ¿no?, dentro de la sala. Y también había este juego de doble pantalla y circularidad de tiempos entre ellas, ¿no? Sí, ahora mientras escuchaba a Susana me acordaba que la hacienda en la que filma se llama Tentativa, que no sé si en Portugal significa lo mismo, pero... Exactamente lo mismo, Tentativa, pues, sí. Pues sería un buen título para la exposición, ¿no? Todos son tentativas. Y pues sí, en el caso de esta pieza hay una elipsis en medio, que es justo el atentado, que en la película sí aparece, porque nos basábamos en la experiencia de Ramón González, que es un escritor español que contó su historia cuando el atentado. Y para él la mitad del libro describía el atentado, pero contarlo en cine es muy distinto a contarlo con palabras, ¿no? Es mucho más explícito y mucho más tendiente a la espectacularización. Incluso las imágenes que se ven en la instalación son terriblemente bellas, ¿no? Hay belleza en cosas que no deberían ser bellas y en cambio lo son. Yo cuando veía los archivos del atentado, todas las mantas doradas que les colocaban a los heridos y a los supervivientes parecían frangélicos, ¿no? Y era muy perturbador. Hablábamos mucho de cómo filmar ese atentado, ¿no?, de cuáles eran nuestras líneas rojas y cómo evitar caer también en el fuera de campo de cine de autor, que igual es obsceno en el sentido invertido. Por dejar, sabes que dejando fuera de cuadro todo, van a hablar de tu elegancia y a veces es una especie de cobardía y de incapacidad, ¿no? Y en este caso hubiera sido una infidelidad al recuerdo de lo que nos contaban Ramón y Mariana y sus compañeros, ¿no? Entonces sí que nos planteamos, por ejemplo, no filmar a los terroristas, no ver impactos de bala, pero aparte de eso sí hay mucha crudeza en la película. En esta pieza son eso, el antes y el después del atentado, y sobre todo el mensaje sería, para mí, esta idea de que en cualquier momento nuestra vida cambia y vivimos, y posiblemente sea la única forma posible de afrontarlo, ¿no?, como si esto no fuera a ocurrir, pero a veces está bien pensarlo. Cuando filmábamos, cuando preparábamos la película Un año una noche con Ramón y con Mariana, son una pareja. Ellos entran al concierto juntos y lo que nos impactaba mucho es cómo incluso pese a estar juntos durante todo el atentado, hay un momento en el que se separan, ella se escapa primero y entra en un camerino, Ramón se escapa un rato después y terminan encerrados en el mismo camerino durante horas. Y incluso aunque sean una pareja que están viviendo lo mismo, tienen recuerdos completamente distintos y la experiencia que tuvieron de lo que pasó es distinta. O sea, en lo más anecdótico, como que recuerdan de forma distinta lo que sucedió, hasta lo más profundo de que salen con conclusiones distintas. Ramón nos contaba que cuando está en el camerino se da cuenta que él considera que su vida ha sido un fracaso, que no ha vivido como quería, que estaba trabajando de ingeniero informático, especulando para en un futuro tal, y se da cuenta que ese futuro igual no llega y decide que va a cambiar su vida, que se va a hacer profesor de escuela, que se va a hacer escritor. Y en cambio Mariana
asume que su vida es fantástica y que esos terroristas hijos de puta no van a cambiar su vida en nada. Y bueno, pues hay una conciencia fuerte que normalmente no tenemos. Muchas veces terminamos viviendo, scrolleando, ¿no? durante horas y dices, ¿cuánto rato llevo aquí sin ningún tipo de conciencia? ¿No? Y era una cosa poderosa de ese momento. Y de algún modo mucho más débil y amortiguado, pues la instalación buscábamos que tuviera ese tipo de recordatorio, ¿no? Mm. A mí, bueno, de hecho lo que comentas me parece lo de dejar en fuera de campo precisamente alguna lo que el valor, ¿no? También de filmarlo. Creo que en la peli es un acierto total este momento en el que irrumpen los primeros disparos, no estamos viendo claramente, ¿no? Como esta imagen un poco de los terroristas, pero sí que todo el miedo de ellos me parece que trae muy bien todo esto. Y en todo caso, imagino que esa primera relación con el testimonio también, ¿no? No sé si en algún momento lo viste clarísimo que había que hacer una apuesta desde la ficción, desde la ficcionalización de todo eso, o te planteaste también ir por otro lugar con la relación porque no fueron solamente estos dos testimonios, ¿no? Ya ampliasteis muchísimo más, ¿no? En la búsqueda. Sí, hicimos mucho trabajo de documentación, pero con el objetivo de que fuera una película de ficción y no un documental. Desde el principio la premisa era esa. Sí, es muy intuitivo el momento en el que decido si una película es una ficción o un documental puede depender de muchos factores. Y muchas veces mi equipo me hace bromas de que saben que estoy fantaseando con varias películas a la vez. Y sí, o sea, para mí el formato de hacer un documental y una ficción simultáneamente, eso siempre hay un momento en el que ocurre ese deseo. Y luego pues no llegas, ¿no? A duras penas haces una, ¿no? Pero en el caso de Los pasos dobles y El cuaderno de barro, que son dos películas que hicimos en Mali, en el país Dogón, ahí sí pudimos hacer esa fantasía de la ficción y el documental a la vez. Pero sí me pasa mucho que vas acumulando material, vas acumulando ideas y no todas se acomodan a una película. Hay un momento en el que dices, es que sería increíble poder hacer una serie de conferencias, una exposición de fotos, 3 discos, 2 documentales, y aún así el tema no estaría agotado. O sea, siempre dan ganas de seguir discutiendo con tu propia película, ¿no? Y a veces discutes, la siguiente película corrige un poco, matiza a la anterior, se pelean. Y yo por lo menos voy pensando así. Nunca estoy de acuerdo con lo anterior. Sí, hay varias cosas que nos llamaban la atención al relacionar los dos proyectos que son tan diferentes, ¿no? Uno es que el tema de la violencia está obviamente ahí. Por ejemplo, en el caso de Susana me gustaría, porque no es solamente la primera ocasión que te enfrentas a esto, ¿no? De cómo representar la violencia de una manera no explícita y sin embargo poder, digamos que, involucrar al espectador para que pueda proyectarse en esa violencia, ¿no? Que ha existido y que se ha ocultado, ¿no? ¿Cómo enfrentas esta cuestión? Essa é uma questão mesmo muito complexa e, sobretudo, hoje em dia, como transmitir essa experiência de violência. Isso é uma coisa com a qual eu me estou... são duas coisas. Uma é aquilo com que eu me estou a confrontar atualmente no filme que estou a fazer, porque é de uma violência extrema. É extremo. Eu fiz um filme com prisioneiros políticos em Portugal que foram alvo de tortura e foi violento, mas lá está, a violência não é mostrada nem é explicada propriamente. Portanto, no ecrã eu apenas mostro fotografias de cadastro, partes de testemunhos, mas lá está, não é informar, não é explicar, não é contar uma história, aconteceu-me isto e aquilo. Não, é transmitir uma experiência com o mínimo de palavras possível, para o espectador ter tempo de pensar, de refletir e lá está, de projetar as suas próprias imagens e estar confrontado com a imagem do preso político, presa política. Aqui o caso é complexo, porque eu optei por filmar as pessoas, os testemunhos. Tenho um espaço que é um espaço traumático, mesmo, o próprio espaço. E eu optei por filmar as pessoas no próprio espaço. Portanto, elas estão sentadas, elas dizem aqui aconteceu isto, aqui escorria o sangue, aqui... E é no próprio espaço. E é muito perturbador porque é a própria
não é só a pessoa estar no espaço e estar a indicar ali naquelas sombras aconteceu isto, aqui aconteceu isto. Portanto, há um corpo que está ele próprio no espaço, há uma palavra que é proferida, mas depois há toda a dimensão corporal. Por exemplo, eu entrevistei um Soba, que é um chefe da comunidade, com a sua farda, com o seu chapéu, que é um homem imponente. Ele começa a falar das experiências coloniais, portanto, ele começa assim, e no fim ele está assim. Portanto, a pessoa vê, através da configuração corporal, toda esta história a tomar forma. E é extremamente violento, é extremamente violento, quer dizer, é violento para eles, é violento para as pessoas, mas para quem está a fazer é muito perturbador. E uma pessoa tem que pensar muito bem como é que vai passar estas experiências para o espectador, não é? E é isso, quer dizer, estou-me a confrontar precisamente, por isso foi muito bom esta instalação, porque permitiu-me entrar nos materiais de uma forma mais, eu não direi ligeira, porque nunca é ligeira, mas mais contida e, sobretudo, pensar no espaço, que é absolutamente fascinante. E essa, para mim, é a experiência fascinante do museu. É, de facto, é o espaço, não é? Temos o espaço. E outra questão, hoje em dia, é precisamente, quer dizer, nós vivemos... Já não é possível fazer cinema como se fazia há 5 anos, há 10 anos, então é completamente impossível. Porque hoje em dia as imagens, elas próprias já são matéria do mundo, já são matéria-prima, quer dizer, não são representações, são matéria-prima. E a violência é muito omnipresente hoje em dia, portanto, nós vemos imensas imagens de violência. E a questão é, quer dizer, como pensar essas imagens, não é? E não podemos fazê-lo partindo do princípio que não temos acesso permanentemente a imagens de uma extrema violência. Portanto, como mostrar a violência? E isso é precisamente uma das grandes questões. Quer dizer, no 48, nesse filme, é muito rarefeito, não é? É muito, quer dizer, é tudo é escutado, experienciado e projetado. Aqui ainda não sei, porque eu tenho que mostrar às pessoas, porque faz parte, não é? Mas como vou fazê-lo ainda não sei. Mas é uma das grandes questões, de facto. Como fazer passar essa violência. E há pouco o Oliver falava da questão do dizer ou do evocar. É engraçado porque eu agora estava a ver esta instalação, talvez seja o objeto audiovisual que eu fiz, e aqui incluo filmes, que mais assenta na palavra, porque a palavra, o servo do povo, ele diz em princípio, portanto, e depois termina, o ser humano é um trapo contra a guerra. Portanto, há um arco, são as palavras dele, é exatamente o contrário. Todos os meus filmes são conduzidos pelo som, todos. E este, curiosamente, é conduzido pela palavra. Eu só reparei agora. Porque ele diz em princípio, e a palavra surge, a imagem surge. No 48 é a mesma coisa, mas é a presença física que nós ouvimos. Aqui é a palavra que dá, e depois acaba, não é? É a guerra. Mas é o que é mais conduzido pela palavra. Já não sei o que é que ia dizer outra coisa. Posso só dizer mais uma coisa? Sim. Não, porque é muito interessante também nesta passagem do cinema para o museu e também no próprio filme, não é? Por exemplo, quando eu fiz o 48, que é o filme com os presos políticos, eu no fim pensei, eu não posso deixar os presos políticos na prisão, no filme, não posso. Eu tenho que sair, eu tenho que os libertar. E, portanto, eu introduzi no filme a forma como um deles, que estava na prisão na altura, viveu o 25 de Abril e como sai. Precisamente porque o filme, eles têm que sair. E aqui houve alguém, uma pessoa que viu e disse-me, mas tu deixas a pessoa na guerra, a pessoa não sai da guerra. E, de facto, o discurso vai e fica, o ser humano é um trapo contra a guerra. E ficamos na guerra, nós ficamos na guerra, porque a guerra é o problema. Isto não é uma história do passado, isto é uma história do presente. É uma história do presente, não há nada a fazer. E, portanto, não se sai da guerra. A própria pessoa que eu entrevistei
ao próprio servo. Quem eu referi, ele não saiu ainda da guerra, não é? E nós estamos aqui ótimos num museu fantástico na Europa, não é? Quer dizer, vamos para a Palestina, vamos para a Ucrânia, quer dizer, a guerra é de uma violência extrema, não é? Portanto, e isto é a forma também, esta guerra não é do passado, esta guerra é do presente e nós, quer dizer, temos que pensar nisto, portanto, e esta é a ideia também, ficamos na guerra, este é o problema, e este é um problema muito premente do qual nós não podemos fechar os olhos nem tapar os ouvidos. É isso. Obrigado. No caso de Isaki, tengo ahí... ¿Se proyectará 48 dentro de las... No. No, tenemos, en el caso de, bueno, se proyectará porque creo que ya todos sabéis que tenemos un ciclo de cine todos los miércoles, que vamos a ver obras de los autores y autoras en la exposición, y en el caso de Susana se proyecta Luz Oscura. Pero bueno, sí, tenemos puedes ver 48. Pero invitamos a hace buscar mucho la 48, increíble. estará disponible porque Seminario. es maravillosa. En tu caso, Isaki, a mí, yo decir que cuando bueno, había visto la película y cuando vi la propuesta instalativa, me pasaron dos cosas, ¿no? Bueno, la primera, que me apeló emocionalmente muchísimo. Creo que la cuestión del sonido, de la música, trabaja de una manera muy potente y en la exposición, quien no lo haya visto lo verá porque un poco lo sientes, se te mete dentro. Bueno, y que tú y Miguel estabais en París esa noche, eso también. Bueno, eso es una cuestión que también, sí, vamos, que no queremos aquí entrar en eso, pero claro, cuando nosotros bueno, como nosotros todos, ¿no? Lo vivimos un poco, hay una cuestión política, ¿no? Hay como decir, bueno, o sea, ¿cómo te posicionas? ¿Por qué esto ha ocurrido? ¿Qué es consecuencia de qué y demás, ¿no? Entonces, yo creo que es un ejercicio de dejar fuera muchas cosas, bueno, como en todas las películas y en todas las elecciones, lo acabas de decir tú. O sea, ¿cómo pudiste enfrentar la cuestión política y manejar, ¿no? O sea, esta selección que hiciste de este punto de vista, y luego la cuestión del sonido, cómo manejaste el sonido y qué buscabas con ello? Sí, primero estaba pensando cómo no hay unas formas adecuadas de representar la violencia ni de representar nada que sean duraderas. O sea, que las formas adecuadas cambian en función del contexto y en función del momento. Pensaba, bueno, las películas y, o sea, por ejemplo, el Holocausto, el colonialismo, un atentado como Bataclan, son situaciones tan extremas que de algún modo nos ayudan a entender cómo podemos tratar estos temas en violencias más pequeñas y de otras escalas, ¿no? Pero sí nos sirven para conceptualizar cosas, ¿no? Por ejemplo, está claro que todo el debate alrededor de la representación y de las imágenes de los campos de concentración, que es el gran debate que tiene Claude Lanzmann, que filma Shoah y apuesta porque no haya imágenes de nadie, con Didier Huberman, que es el historiador francés, que recupera fotografías sacadas por presos de campos de concentración y que Lanzmann le dice que esas imágenes no son legítimas. Todo ese tipo de debate es apasionante porque nos sirve también para otras cuestiones más cotidianas, ¿no? Cuando preparábamos la filmación del atentado, hablábamos mucho con Irina Lubchansky, la directora de fotografía de la película, sobre qué nos servían de estos debates, ¿no? Irina es la hija de la montadora de Shoah y del director de foto de Shoah, entonces algo con lo que creció con mucha familiaridad. Y todo esto es para llegar a un ejemplo concreto de cosas que nos ocurrieron filmando. Y hablábamos, no sé si os acordáis, hay un momento final en el que Lanzmann, antes de morir, y Didier Huberman por primera vez se ponen de acuerdo en que hay una película que es El hijo de Saúl, de Laszlo Nemes, que los dos están de acuerdo en que esa película funciona como representación de un campo de concentración. Y es una película en la que se ve a un Sommerkommando, está filmada con un poco a los hermanos Dardenne, con la cámara detrás del personaje, enfocando en el cogote y la espalda del personaje y dejando el campo de concentración fuera de foco, a cierta distancia de desenfoque. Y hablábamos con Irina que nos sorprendía mucho a los dos que esa película hubiera tenido ese consenso, porque en realidad si miras la película es falso, o sea, en realidad la película juega a que creas que no estás viendo nada, pero luego sí te enseña a todos, y llegas a ver las duchas, llegas a ver a niños gaseados, o sea,
es una película que en ese sentido hizo que toda la crítica mundial hablara de forma y no del contenido. En ese sentido era peor que Spielberg. O sea, cuando la gente veía la lista de Schindler, todo el mundo decía que era obscena, que era tal y cual, pero la gente hablaba del tema, no hablaban de la forma. Con Laszlo Nemes, todo el mundo hablaba del desenfoque. El caso es que pese a esto, pensamos que podía ser útil para una escena. Y pensamos que esto que hace el Nemes, de quedarse con el personaje y ver lo que ocurre fuera de cuadro, desenfocado, pensamos que nos podía servir para el momento en el que en la película, cuando al final ellos están encerrados en el camerino y cuando finalmente pueden salir, se encuentran con, ellos lo llaman la montaña, que es la montaña de cadáveres. Y pensamos que podíamos filmar a Noemí Merlant haciendo de Mariana, saliendo y viendo desenfocada la sala de Bataclan con las partículas de polvo que hay, de pólvora que había. Y lo filmamos así, y en el momento de filmarlo nos dimos cuenta que era de una obscenidad terrible y que posiblemente tenía relación con la falta de tiempo. O sea, que una imagen que era aceptable por la sociedad con algo tan terrible como el Holocausto, pero hace 80 años, con algo que había ocurrido hacía muy poco, y en París, y con gente conocida por todo el equipo técnico, era una austeridad tremenda, y no lo montamos, pero me refiero a que la misma forma puede ser aceptable o no en función del momento. Quizás ese plano dentro de 50 años sea aceptable, pero ahora no lo era para nosotros. Y las formas, con las formas siempre ocurre eso, que depende del momento y del contexto, funcionan o no. O sea, no creo que los cineastas cuando hablan de líneas rojas y lo teorizan como algo general, creo que se equivocan. Creo que nos funciona como pequeños dogmas personales. Cuando veo a cineastas muy dogmáticos como von Trier o Haneke, que dicen el cine debe ser así, dices, pues, está muy bien que el cine sea así para ti. Eso te sirve, pero no quiere decir que todo el cine deba ser así, ¿no? Es muy famoso también, hay un traveling que hace Pontecorvo en Capo, que Jacques Rivette en su día dijo que era un ejemplo de la austeridad en el cine. Y Chris Marker siempre discutía, decía, no, Pontecorvo está bien, y ese traveling está bien, el que era un fascista era Rossellini cuando hacía traveling en Paisà. Y bueno, pues ese tipo de cosas se van moviendo en función del contexto también, ¿no? Susana, ¿querías decir algo? Não. Estava a pensar no traveling que agora esqueci-me, que fala da mão, quando ele põe a mão e o traveling acaba na mão. Sim. Sí. Pues Chris Marker defendía ese traveling. Foi muito discutido, muito polémico, sim. Sí, todavía ahora se pone como ejemplo de lo que debe ser o no debe El ser. cine ¿no? perverso, ¿no? Exacto. Sí. Y Se me ha quedado la segunda parte, que es normal, pero el tema del sonido, que me interesa mucho. O Claro, sea, el sonido... la selección y por qué esa en concreto, ¿no? Claro, en la película pues vamos jugando con secuencias en las que lo que predomina es el sonido directo, recreando el sonido de la sala, y otros momentos son musicales. Aquí la instalación es puramente musical, hay solo música y no se escucha nada de lo que suena en la sala. Y es un tema de Monteverdi, el lamento de la ninfa, con el que nace un poco el concepto de casi de melodrama, y porque a mí me hace gracia porque los acordes de Monteverdi, pues si los juegas o si jugueteas un poco, se convierte en una rumba de estopa. O sea, son los mismos acordes. O sea, de Monteverdi a estopa es una línea recta total. Y bueno, pues hablaba con Refri, que compuso la banda sonora, de poder jugar con rock and roll encima de Monteverdi, ese tipo de viaje. Y al final pues es una música que está súper cargada de emoción. Exacto. Lo cual es un arma de doble filo siempre. Pero sí pensaba que en la película de repente evocar a Frangélico, evocar a Monteverdi, era reivindicar el tipo de placeres que se estaban viviendo en esa sala. O sea, que esos atentados fueron unos atentados contra una sala de conciertos, un campo de fútbol y terrazas. Eran atentados contra el placer. Y de algún modo pues quería que ese placer estuviera en la película y que hubiera música. Está esa idea de que la música en el cine también es espectacularizante y puede ser obscena. Pues en este caso a mí me parecía que estaba bien reivindicar ese placer y disfrutarlo, sí. Gracias. Voy a recordar que bueno, tenemos un micro, así que si alguien quiere participar, o pues podéis ir incorporándoos cuando queráis.
Y yo sí voy a volver un momento, igual que antes hablaba sobre que o cinema galego o no, y también si era un cine político o no, ¿no? Volviendo un poco también y por traer el debate, o por lo menos la época del debate que estabas hablando de la polémica Lanzmann, también Godard, ¿no? Y cuando decía si no hacer cine político o políticamente, ¿no? Cómo confrontarte un poco a los materiales o cómo situarte, también por lo que decía Susana, de verte en Angola filmando, pero después tú venir aquí, ¿no? Y estar en Europa, en un museo, en una sala de cine, y pues allí queda una realidad también, ¿no? Y cómo es esa relación con ese material y también cómo nos podemos o cómo te puedes posicionar también con el material que estás haciendo allí, sabiendo la realidad también que queda, ¿no? Essa é uma questão muito complexa. É mesmo muito complexa. Eu nem sei como responder, porque neste momento, para mim, essa é a questão. Quer dizer, porque eu sempre filmei em Portugal. Há uns anos comecei a filmar na Amazónia e também a começar em Angola. As duas experiências coincidiram. E em Angola, a questão, no sítio que eu estou a filmar, lá está, é muito complexo, porque eu nem tenho que falar disto, mas como é que as pessoas vivem, como é que sobrevivem, como é que vivem com os resultados do colonialismo, e depois como é que eu consigo sair. Quer dizer, é importante para mim fazer o filme e trazer estas experiências, porque precisamente é um dos problemas, não só de Portugal, não é, mas dos países europeus, não é? É a questão do colonialismo, não é? Nós hoje, quer dizer, mesmo as guerras, sei lá, Israel-Palestina, quer dizer, é uma guerra colonial também. Portanto, e são prolongamentos do colonialismo das potências europeias, não é? Portanto, há situações que continuam, quer dizer, isto não são histórias do passado, não é? Fomos colonialistas, já não somos. Não, quer dizer, tudo isto continua a operar, todas estas determinações coloniais continuam a operar hoje em dia. Portanto, é fundamental fazer este filme. Para mim é fundamental trazer estas histórias. E agora, falando do caso concreto português, não, podemos falar do caso europeu, não? Com a extrema-direita a avançar em Portugal, com toda a retórica do fascismo, outra vez a vir ao de cima, a retórica do ditador, e outra vez a questão quase subjacente do nosso passado glorioso. É fundamental trazer estas histórias e olhar precisamente para onde ninguém está a olhar. Eu falo muito, há uma noção do historiador italiano Enzo Traverso. Ele fala das memórias fortes e das memórias fracas. Que as memórias fortes são as memórias alimentadas pelos Estados, pelas instituições oficiais, e nesse sentido têm mais hipótese de ser historicizadas. E depois há as memórias fracas, as memórias subterrâneas, interditas, que ninguém quer saber, não é? E eu, quando vou a Angola, ou quando faço o 48, ou a Luz Obscura, eu vou pegar nas memórias fracas, aquelas que não são ouvidas, aquelas que não são dadas importância, ou porque são menorizadas, ou porque são experiências particulares. E, portanto, isto são memórias fracas. E são tão fracas que os massacres dos portugueses, há uma segunda vala, as pessoas esqueceram. E é preciso ir procurar as pessoas que eram crianças e que vão dizer: foi aqui, este bairro todo está assente sobre os mortos. E são pessoas que nós temos que ir à procura. Isto é um trabalho de pesquisa também, para trazer esta memória e de facto poder tratá-la. Claro, eu considero fundamental fazer isto e considero que o meu filme vai ter a importância de trazer, de expor coisas que são esquecidas, que ninguém liga nenhuma, não é? E sobretudo à luz de hoje em dia. Mas depois também penso nas pessoas, quer dizer, é um confronto muito... Sim, é problemático. A pessoa... É impossível não pensar no nosso lugar como cineasta, quer dizer, o que é que nós fazemos, como lidamos com a vida destas pessoas. E no outro dia estávamos a falar, não é? Por exemplo, eu fui filmar
E fomos vigiados, porque foi numa altura antes das eleições e tínhamos sempre, quer dizer, estávamos sempre a ser vigiados, estávamos sempre a ser controlados e quando quisemos ir à televisão local, pararam e disseram, vocês não podem filmar, recebemos a pessoa que estava connosco, recebeu um telefonema e disse, não podem ir, não podem filmar mais. Eu disse, do meu lugar de europeia, quero lá saber, eu vou mesmo porque eu quero ir à televisão. E podia ter ido. Podia. Prendiam-me, alguém me ia buscar lá à prisão. A questão é que a pessoa olha para o lado e vê as pessoas com que está. São as pessoas que vivem lá. Não se pode fazer isto. Não se pode. Portanto, obviamente que eu não fui. Obviamente que eu vou estar a ver como é que as pessoas que estão comigo, as pessoas que me estão a ajudar a filmar, o que é que pode resultar do que eu estou a fazer para elas. Portanto, isto é uma gestão extremamente complexa. É impossível, é extremamente complexo. É muito complexo. Muito delicado, complexo. E temos de estar sempre a pensar o que estamos a fazer, o que vamos mostrar, como vamos mostrar. E qual é o impacto depois também na vida destas pessoas, não é? Quer dizer, por um lado é importante trazer a história delas, não é? Por outro lado temos que ver como é que o fazemos, não é? São situações extremamente complexas. Sí, me has recordado otro cineasta, Joan Gambito, que también ha trabajado bastante sobre la memoria, ¿no? A partir de los monumentos, ¿no? Y de las memorias fuertes, porque son los monumentos, ¿no? A través de la historia de Estados Unidos. Y recuerdo que en una de sus películas, al inicio de las primeras, tienen una cita de Pavese que dice que en cualquier lado hay un charco de sangre que pisamos sin querer, ¿no? Como testimonio o como prueba de los testimonios callados que nosotros en España, desde luego, tenemos tanto, ¿no? Y cómo confrontarnos a ello y cómo activar eso. Y eso me relaciona un poco también, o sea, me trae un poquito la pregunta de la relación con ese archivo que tiene una violencia contenida tan grande, ¿no? Y que gracias a películas, por ejemplo, como 48, va desvelando, va poniendo en marcha, ¿no? Y me gusta mucho la opción que adopta la película de dejar que esa violencia vaya surgiendo, de que no hay fotografías de violencia. Y no sé si había originalmente otro tipo de fotografías, cómo fue esa selección, cómo determinaste las fotografías concretas que elegiste para la película. Para o 48? Sim. Não, o 48 nasceu... O 48 é um filme, uma película que só tem fotografias de cadastro e voz e testemunho. E a ideia nasceu logo quando eu fiz outro filme anteriormente e queríamos, sem palavras, porque eu queria deixar a imagem ser vista por ela própria, obviamente com uma montagem que é o meu ponto de vista, não é? Imagens essencialmente de propaganda, mas e queria mostrar imagens de presos políticos e o arquivo não me permitiu filmar. Os arquivos é uma coisa tremenda. O arquivo da polícia política não me permite, disse não pode filmar as fotografias dos presos políticos. Eu insisti, depois disseram que sim, que pode filmar, desde que tiver autorização de toda a gente. Se já tiverem morrido, tem que ir à procura dos herdeiros. Bem, uma confusão, pois não me deixavam ver o nome, tinha a fotografia... Não interessa. Um caso kafkiano. E eu fui pedir a autorização e vi a primeira fotografia de cadastro. Tinha uma cópia, eu falei com a pessoa e pedi a autorização, mas obviamente fui falar para saber a história. E a pessoa uma mulher, começou-me a falar da fotografia e disse-me, está a ver aqui nesta fotografia de cadastro as roupas que eu tenho vestidas? Foi as roupas com que eles me torturaram. E de repente aquilo é um clique. E a pessoa percebe, uma fotografia de cadastro não é apenas, não é um retrato, mas é um retrato muito codificado. É muito mais. Uma imagem é uma coisa impressionante, porque nunca é uma superfície. Tem um conhecimento dentro dela. E é isso que para mim é absolutamente fascinante quando eu trabalho com imagens. É o que é que está lá por dentro. E depois ela também disse, eu já estou com um buço e toda despenteada, é porque a fotografia foi tirada 17 dias depois de eu estar presa. Portanto, e há uma espécie de túnel que se abre, há um tempo dentro daquela imagem. Portanto, o 48 a ideia foi logo mostrar as fotografias. E porquê mostrar fotografias e não mostrar as pessoas? E, por exemplo, aqui é a mesma coisa. Eu não mostro o servo do povo. Não mostro, primeiro porque filmei mal, porque eu fiz um enquadramento muito bom,
muito bonito. Estava sentada, ele começa a falar, levanta-se, eu pego na câmara, levanto-me, desfoco tudo, entra em contraluz, portanto, a imagem está péssima. Mas, independentemente disso, quando a pessoa escuta, a experiência não tem tempo. Ou seja, por exemplo, no 48, eu só mostro a imagem do preso ou da presa política, nunca da pessoa que fala hoje. Porque a pessoa que fala hoje é a pessoa do presente e as histórias iriam para o passado, logo. E a fotografia deixaria de ser uma fotografia do presente e passaria a ser uma ilustração do passado, dessa mesma pessoa. Portanto, criava imediatamente uma fratura presente-passado. E precisamente isso é o que eu não quero fazer e é a mesma coisa que se passa aqui na instalação. Apesar de uma imagem ser do passado e o outro lado ser do presente, elas nunca são nem do presente nem do passado. Há uma que é permanentemente atualizada e há outra que permanentemente se vê o passado projetado nela. Portanto, é esta dialética entre tempos. Não há uma fratura. Isto é presente, isto é passado. Precisamente porque não há presente e passado. Que isto é uma construção, não é? E, sobretudo, nestas questões. Precisamente é preciso ver como elas operam no nosso presente e como é que vão determinar o nosso futuro. E daí a importância e daí a importância de pensar o que efetivamente é um testemunho. É uma voz, não é a palavra, não é a esfera semântica, é algo, é um som que sai de um corpo. E esta voz, quando ele fala da guerra, quer dizer, uma pessoa vê é a voz que sai daqui, não são palavras, é outra coisa. Um testemunho é outra coisa e eu trabalho precisamente nessa dimensão. Não é a esfera semântica, não é a informação, não é a atestação, não. É uma coisa de outra dimensão e que efetivamente é uma voz que tem um corpo agarrado. Isso para mim é fundamental. No sé si hay preguntas. Nosotros tenemos un montón, o sea que... ¿no? Isaac, y aprovechando que lo mencionaste tú y que estamos hablando de un contexto instalativo, ¿no? Que quizás es más difícil de vernos, uno de los proyectos que valoramos, pero que luego no podíamos ponerlos todos. De hecho, incluso pensamos en poner más proyectos, es el proyecto de lo prohibido, ¿no? No sé si puedes contarnos un poquito sobre este proyecto, que creo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Que de lo no dicho, de lo no mostrado, de lo que no se quiere ver o lo que no se quiere mostrar. Sí, bueno, es esta pieza que os contaba, que es una especie de recopilación de lo prohibido, denunciado y censurado en España. Un poco, yo creo que es una pieza de hace 3 años y un poco tenía esta sensación que creo que tenemos muchos de que en los últimos años ha habido un aumento de denuncias, prohibiciones, de conflictos en torno a la libertad de expresión y difusión de ideas y de imágenes, ¿no? Y entonces me pregunté si eso era cierto, si de verdad había más prohibiciones ahora que unos años antes, si era un sesgo por la inmediatez de los medios de comunicación y me di cuenta de que pese a dedicarme a este oficio no tenía muy claras cuáles eran las leyes en cuanto a libertad de expresión, o sea, qué se prohíbe, qué se denuncia, qué se censura y en base a qué leyes. Entonces pensé que tenemos una desinformación enorme como sociedad, ¿no? Digo, si los profesionales no sabemos qué podemos hacer y qué no, la sociedad todavía en conjunto menos, ¿no? Y pensaba que todo lo que una sociedad, si entendemos que el Código Penal es un correlato de una sociedad, que también es mucho interpretar, ¿no? Es mucho creer, pero supongamos que lo es, que sería de algún modo un autorretrato, ¿no? Los tabús y las leyes siempre son un autorretrato de qué imaginario queremos configurar, qué nos permitimos y qué no nos permitimos. Entonces, bueno, pues me sorprendió ver que había muchas tesis y muchos listados de obras prohibidas durante el franquismo, pero que a partir de la democracia yo me imaginaba que me encontraría tesis con un listado y que sería fácil de hacer esa recopilación. Y no, eran trabajos muy dispersos. Un trabajo por aquí que hablaba de canciones prohibidas, un artículo por allá que hablaba de teatros y de películas, otro que hablaba de los cómics del jueves, pero no encontraba un trabajo
fuerte y exhaustivo. Como yo me imaginaba que habría como una especie de libro como aquellos de la Inquisición, ¿no? Y que estaría todo el código del todo el volumen, el índice de libros prohibidos. Y bueno, pues nos pusimos a investigar y sí nos salía un poquito como 3 momentos de inflación de denuncias y prohibiciones, ¿no? Que coinciden con 3 momentos de reajustes de las leyes y de los pactos sociales, que eran pues, el primer momento de transición, que todavía están viendo los creadores y los censores y las leyes están viendo cuáles son los límites y se prohíben películas. Hay muchísimos casos, de hecho cuando decimos que ahora hay mucha prohibición en comparaciones mucho menor a lo que había entre el 78 y el 83, 84, por decir algo. O sea, se prohíbe mucho menos y se denuncia mucho menos, pese a que ha crecido de nuevo. Luego había un segundo momento que era alrededor de los atentados de Torres Gemelas, como que también se cambian legislaciones, y a partir del 2001, 2002, en España se aplica la teoría de que todo es ETA, se cierran medios de comunicación y hay como toda una serie de... Bueno, aumentan los casos en general y luego pues los últimos años a raíz de la poca claridad que hay alrededor del mundo digital, ¿no? En el cómo hay sentencias que deciden que un tuit es equivalente a una conversación de bar y otras sentencias que deciden que un tuit o un correo pues, es equivalente a una difusión masiva de datos en un medio de comunicación pública, ¿no? Y lo perturbador para los ciudadanos es que las sentencias son simultáneas y bueno, es un periodo de tanteo, de reajuste de las legislaciones, ¿no? Y bueno, pues con todo esto hicimos esa instalación que era un poco intentar que todo el mundo que entrara en la instalación se encontrara con ideas un poco contrarias a las suyas. Esta era un poco la intención, que alguien que entrara pensando que no sé, yo pensaba, un espectador prototípico de izquierdas que piensa que no hay que prohibir nada, pues se va a encontrar con pornografía infantil, se va a encontrar con decapitaciones yihadistas en estos anuncios que hacen, se va a encontrar con pornografía antifeminista, se va a encontrar con contenidos que va a decir, hostia, esto igual habría que prohibirlo o habría que reconducirlo en guetos. Bueno, confrontar tus opiniones con la realidad de la difusión de imágenes. Y espectadores prohibicionistas que creen que hay que legislar y prohibir muchas cosas, que se encontrarán cómo justamente las prohibiciones han conseguido que el mensaje que querían restringir ha tenido una amplificación masiva como altavoz. Pues la prohibición ha servido de altavoz, como pasaba con las portadas del Jueves o con canciones que se han prohibido y gracias a esa prohibición se hacen populares, ¿no? Un poco, pues bueno, que cada espectador se confrontará con su prejuicio y pensemos qué queremos hacer. Comentaba antes, vamos muy mal. Sí. Bueno, tenemos una horita. Digo, por si alguien quiere preguntar, ahora es el momento. Si no, vale. ¿No? Bueno, pues quería volver solo porque me parece muy interesante por dónde empezamos la conversación de en qué punto estábamos del trabajo y cómo afrontarlo y qué volver, y sobre todo teniendo en cuenta que antes se habló de esencia o no y sin ánimo en absoluto de tratar de aclarar si hay una esencia del cine o no la hay. Si hay una Esencia o no del cine y si se determina por un espacio o no, sin ánimo de llegar a eso, pero sí lanzaros un poco en qué punto decidís por dónde, porque ambos habéis trabajado también como artistas, habéis instalado. Falta só. Censura. ¿En qué punto decidís cuál va a ser el recorrido de este material? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Es una película? ¿Es instalación? O sea, ¿en qué punto entendéis que ese material necesita ese formato, necesita esa forma? Dale. Sí. Queres começar? Bueno, pues, Como o material necessita... Onde é Sí, ¿en qué momento decidís si el material es una película o es una instalación? Exatamente. Sim. sí. Bueno, respecto a lo que decías de la esencia, el cine es como muy poco, vamos, creo que cuando se habla de esencia del cine hay una equivocación, ¿no? Creo que la gracia del cine es que es muy poco puro, es muy impuro, ¿no? También por su nacimiento tardío. Y me cuesta pensar que el cine tiene algo esencial. Está claro que hay cosas que el cine puede hacer que otros medios no y que es más adecuado para
la confrontación de tiempos, ese tipo de cosas, pues el cine las hace muy bien, ¿no? Pero tampoco me parece que sea único del cine. Y con relación a tu trabajo, o sea, ¿en qué momento decides, como tengo este material, le voy a dar forma de película o le voy a dar forma de instalación? O voy a... Sí, es que es extraño, porque a veces depende de impulsos propios y a veces de impulsos ajenos. Es una mezcla. No, creo que a veces te das cuenta de que la forma ideal es una o es otra, ¿no? Y es aprovechar las ventajas de cada medio, ¿no? Creo que lo más excitante de trabajar en espacios como este es que la idea de principio y final salta por los aires y es el espectador quien decide la duración que va a tener esa experiencia. Al menos me lo planteo como cuando hago una película, si pienso que en un espectador que la va a entrar, la va a ver desde el principio hasta el final en ese orden, aunque luego sepamos que las películas se van a ver en lugares distintos y de formas distintas. Pero una instalación, sabes que se va a ver de esa forma, pero que el espectador decide desde dónde la mira, cuánto tiempo lo mira. Siempre me acuerdo de un comisario del MoMA que decía que habían hecho un estudio y el tiempo de dedicación del espectador a cada obra era de 1 segundo y poco, ¿no? Lo cual quiere decir que la mayoría de obras se ven 0, porque las grandes obras las ven 1 minuto, ¿no? Entonces intento pensar hacer una instalación, no en todas, pero en alguna como esta, que el espectador que cruce la sala a toda velocidad se lleve algo y que el espectador que quiera estar media hora se lleve otra cosa distinta. Pero sí pienso en ese espectador que cruza y porque va a existir en un porcentaje grande y bueno, que pueda llevarse algo también, ¿no? Y sí, como los distintos tiempos de lectura. Que haya gente en algunas piezas, por ejemplo, igual que pasa con los QRs de la segunda instalación de Susana, en alguna instalación pues es, mira, aquí tienes esto y esto es ideal para verlo aquí, pero hay otros materiales que te puedes llevar y en casa lo puedes ir desplegando y tú mismo. Si quieres estar meses, hay material para meses, pero si quieres estar 3 segundos, pues eso te llevas. Isso é uma questão interessante. O Raymond Blour diz que o cinema é um dispositivo. Ou seja, o cinema só é cinema quando está numa sala de cinema. Um filme é sempre um filme, esteja onde estiver. E uma das questões, por exemplo, eu fiz o 48. Quando o 48 apareceu, muita gente disse-me, mas o 48 não era melhor instalar numa galeria de arte? Muita gente disse, mesmo quando eu mostrei no ponto de vista, houve um curador que me disse, não, mas isto é mais uma instalação do que um filme. Havia muito essa questão, é instalação, é filme. A Natureza Morta, quando eu fiz, tive apoio da França, da Artel, Alio Carne, que é um slot para filmes de artistas e mais experimentais, e eles disseram-me, a forma como tu explicas o filme, isto parece uma instalação. Quer dizer, e parece que há ali, sempre que um filme sai de um formato mais tipificado, querem ter logo para a galeria, para o museu, enfim. Mas a questão é, claro, 48 é um filme e eu instalei-o. Há aqui uma coisa muito interessante. Esta exposição deu-me muito que pensar. Deu-me 2 coisas muito boas. Uma é que eu já sei como é que vou continuar o filme. É fantástico. Já sei, eu vou sair daqui, vou correr para casa, enfim, para a minha mesa de montagem, continuar. E outra coisa muito boa foi que eu tenho uma instalação, que era a outra instalação que eu estava hesitante entre 2. E tive assim isto é maravilhoso, é quando dá um clique, uma pessoa está aqui e sobretudo o percurso, quer dizer, e é muito bom de facto, é o museu, não é? A pessoa entra pela tua, depois há um espaço mais cavernoso, entra pela minha, vai para a do Oliver, depois desce, lá, quer dizer, há um percurso e a pessoa, enfim, vai pensando, todo o pensamento é ativado.
e tive um clique e já, já sei o que é que vou fazer para outra instalação, por isso foi as coisas boas. E o que é muito interessante é quando a pessoa passa para um espaço de museu, uma pessoa nunca sabe o que vai acontecer. Por exemplo, eu fiz, agora eu vou mudar de assunto, mas já vou concluir. O 48 é um filme, mas pediram-me várias vezes para instalá-lo. E eu hesitei, pensei, ok, vou instalá-lo, mas com sessões marcadas, vou instalá-lo em loop, fiz de várias formas. Mas eu acho que, como o Raymond Blour diz, cinema, é uma sala, é um dispositivo. Uma pessoa põe o filme, aquilo tudo funciona. Passa-se para uma sala, pode ser uma sala preta, paredes pretas, teto com assentos. É outra coisa. Uma pessoa nunca sabe como o espaço vai funcionar, mas nunca sabe. São as paredes que reverberam de outra forma, é a luz que entra de outra forma, é outra coisa. E isso é muito assustador. E ao mesmo tempo é fascinante porque a pessoa nunca sabe o comportamento que as coisas vão ter. Eu fiz um filme, a Fordland em Malaise. Fui convidada por um coletivo artístico para ir para a Amazónia e não sabia que ia ser um filme. E acabou por ser um filme, mas para mim era uma instalação. Quer dizer, eu fiz o filme para ser instalado numa galeria e a primeira vez que ele foi apresentado, ainda não o tinha terminado, foi numa galeria em Paris. A questão é que esta minha instalação foi selecionada para o Festival de Berlim e a partir daí entrou nos festivais, ele ainda está permanentemente a circular, escapou-me das mãos, nunca mais o consegui instalar. Deixou de ser. Não é um filme, não é uma instalação. Eu pensei, mas eu concebi isto para um espaço. Não, pronto, já fugiu-me. Portanto, há coisas que fogem, não é? Mas o que é muito interessante, e por exemplo, eu estava agora aqui a pensar. Eu fiz uma pós-produção hiper sofisticada, um super estúdio de correção de cor e um super estúdio de som. E eu acho que é o grande desafio dos museus, porque os museus não estão construídos... Quer dizer, os museus são construídos para mostrar arte visual ou mesmo escultura. A pessoa não anda ali a mexer, olha, portanto é tudo visual. Eu acho que um dos grandes desafios dos museus é, de facto, a questão sonora, porque a questão sonora está a entrar com grande força, não é? E aqui devo dizer que está muito bem, porque não há contaminação. A contaminação entre obras é mínima, porque houve uma grande atenção ao som. E que, regra geral, é um dos grandes problemas. Mas, por exemplo, eu que sabia que vinha para um museu, eu fiz 3 correções de cor. 3. Porque eu sei que não sei qual é sempre assim. Uma pessoa não sabe. Pode haver uns projetores que são mais sensíveis a uma coisa, menos sensíveis. Portanto, eu fiz 3 correções de cor e cheguei aqui e foi a primeira. Logo, pensei, que bom, é mesmo... Mas não fiz 3 misturas de som. E pensei, bolas, eu devia ter feito 3 misturas de som. Assim, lá está. E isto é que é interessante. Porquê? E mesmo que eu, se calhar, tivesse 3 misturas de som, eu teria que ter testado noutros equipamentos, porque, obviamente, uma sala de museu não é uma sala de cinema que tem o dispositivo, como diz o Raymond Blour. Uma pessoa põe o filme, aquilo tudo bate certo. Passa-se para um espaço, nós não sabemos o que é que vai acontecer. Ou as paredes, por exemplo, eu instalei o 48. Felizmente estava com o meu irmão, que é compositor e grande especialista de som, não é? Ele pôs os altifalantes. Houve uns que apontou para a parede. Altifalantes a apontar para a parede. Numa outra galeria, estava eu sozinha e não percebi o que é que aconteceu com o som, mas eu só sei que foi o filme é estéreo. E eu tive que pôr um altifalante a apontar para a pessoa e outro a apontar para trás, por causa do cruzamento das ondas sonoras. A pessoa nunca sabe o que vai acontecer. É fascinante, é assustador, mas ao mesmo tempo é fascinante porque depois a pessoa pode trabalhar diferentemente. É com o espaço e é tudo muito vivo. E isso é que é muito... Essa imprevisibilidade, quer dizer, faz surgir também novas ideias. E eu acho que isso é muito interessante. Sí, y esto que has dicho de que la película cambia por completo, pues el espectador también cambia, ¿no? Y el espectador que es otro completamente diferente. Que a veces pensamos que, no, es que el espectador de museos es distinto del de cines, pues aunque sea el mismo espectador, la misma persona va con predisposiciones y expectativas distintas a un museo o cuando lee un libro o al teatro, ¿no? Y eso hace que la pieza cambie por completo. ¿Qué? Tenemos que cortar. Sí, yo creo que sí, aparte ya es... Pues nos da muchísima pena, nos vamos a quedar
con que si hemos conseguido que Susana de Sousa reactive la película, ya sería un regalo personal maravilloso que nos llevamos de aquí, y con ese espectador que aunque solo sea un segundo algo se lleve de las salas, pues ya también nos parece un regalo maravilloso de la parte de Isaki. De todos los artistas, sí, que están De con todos y nosotros. todas las artistas que han estado, y bueno, gracias a todos y a todas por venir y acompañarnos en estas charlas. Y recordaros que durante los miércoles de los 2 meses siguientes tendremos toda la programación de cine en el que podremos descubrir y conocer mejor algunas de las obras de los autores y autoras de la exposición, y que toda la exposición se clausurará con 2 jornadas de investigación sobre la imagen, que vendrán acompañadas también de un ciclo de cortometrajes de otros autores, autoras que no están en las salas y que nos parecían igualmente interesantes que vinieran a esta programación. Y con esto, Nicolás. Muchas gracias a todas y a Muchas todos. gracias, Isaki, y a Gracias. Susana por Gracias. acompañarnos.